integridade faz bem aos negócios. Uma boa reputação constrói empresas fortes. Sustentabilidade é o futuro. Começa agora a nova temporada do Apex Pod, o podcast da Apex Brasil, para quem produz aqui e quer ganhar o mundo. Olá, ouvintes! Começa agora mais um episódio do seu Apex Pod, o podcast para você que é empreendedor, você que é empresário e quer tornar o seu negócio cada vez mais forte e mais sustentável. Eu sou Arão Prado. E eu sou a Débora Fortuna. Débora, que prazer estar mais uma vez aqui com você. E olha, pra gente começar esse episódio, eu já vou começar fazendo pergunta. Diga lá. Pra você, eu sei que tem entrevistado, mas eu gosto de te entrevistar também aqui tá bom. No Apex Pod. Então vamos lá, entrevista nesse momento com Débora Fortuna. Uma sabatina. Sabatina, total. Tá bom. Débora, vamos lá. Pra você, faz diferença na hora de comprar um produto ou consumir um serviço se a empresa tem ou não tem prática sustentável? Vou te dar um exemplo, tá? Você vai comprar um produto, uma maquiagem, uma roupa, aqueles sapatinhos que você gosta, tem uns 45, não é isso? Mais ou menos você tem? Cada peça. Tá certo. Bom, existem várias empresas e vários produtos que encantam a nossa querida Débora. Para você, meu amigo ouvinte, nossa querida Débora está aqui e tem várias coisas que a encantam, que ela fica simplesmente apaixonada. Mas na hora de comprar, de decidir, é importante para você saber, Débora, se a empresa tem ou não tem comprometimento com o meio ambiente e com as questões sociais? Eu vou ser 100% honesta com você, Ariel. 100% honesta. Faz muita diferença mesmo, assim. Eu sempre escolho empresas que têm alternativas mais sustentáveis. E eu não tô falando só do meio ambiente quando eu falo de alternativas mais sustentáveis, não, tá? Eu tô falando também se a empresa tem práticas sociais, se não tem. Eu sempre descubro isso no site da empresa. Então eu vou no site da empresa, geralmente tem um sobre nós, quem somos nós. Eu sempre dou uma olhada na história pra saber se ela tem alguma prática ali que esteja de acordo com o que eu acredito, Mas que tipo de prática? Prática social, óbvio, né? Mas quais são essas práticas, assim? Tá, por exemplo, eu sempre pesquiso se a empresa está comprometida com alguns valores, tipo, ela incentiva o ambiente democrático, apoia soluções inclusivas, sustentáveis, por exemplo, está preocupada com as mudanças climáticas, que é um assunto muito importante, né, hoje em dia, com a transição energética, diminui o impacto que elas causam no meio ambiente, porque a gente sabe que tem muitas empresas que acabam trazendo um pouco desse impacto ao meio ambiente. Elas estão diminuindo o impacto que elas causam, tem uma política rígida de direitos trabalhistas, né? Eu sempre faço essas perguntas antes de escolher se eu vou comprar de uma empresa ou não. Eu acho que isso faz diferença para mim, também deve fazer diferença para muitas pessoas, porque eu sei que isso é uma coisa que tem chamado muita atenção. E você que tá ouvindo a gente aí, gostou da opinião da Débora? Eu adorei, né? Ganhou estrelinha, viu, Débora? Mas você que tá ouvindo a gente aí, faz diferença pra você? Seja sincero. Se não faz, tá na hora de começar a fazer, porque é muito interessante essa visão. Você sabe que o Brasil hoje busca justamente liderar a atração de investimentos que promovam essas práticas sustentáveis também, socialmente responsáveis. Fundamental que elas sejam socialmente responsáveis. O que o país tem tentado é se consolidar como uma potência verde e ser um exemplo para o mundo inteiro nesse sentido. E é o desenvolvimento sustentável como um todo, né? Não só uma agenda verde, mas ter negócios e comprar de negócios que incentivam e impulsionam a criação de cidades sustentáveis. Então não é só uma agenda verde, né? Não é só para o meio ambiente. Exato. E o país quer atrair capital estrangeiro para que essas empresas internacionais possam investir no país, investir em setores, para que esse capital não só fortaleça o crescimento econômico, mas também respeite e promova essa preservação ambiental. E o mundo inteiro está de olho no Brasil, né, gente? Nesse sentido, a gente sabe que todo mundo olha para cá de um jeito diferente. O Brasil é um gigante, é um país exportador. Todos os países estão de olho no que a gente está fazendo e no que estamos promovendo. E o país voltou a liderar essas discussões, né? Como a gente falou, sustentabilidade não é só uma agenda verde, mas toda uma promoção de direitos humanos, de inclusão, de construções de cidades sustentáveis. Esse tema, inclusive, está sendo discutido no 11º objetivo das ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, para o nosso ouvinte que não sabe, né? Esses objetivos, eles são um conjunto de 17 objetivos e 169 metas globais, que querem, entre outras coisas, acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente, o clima, garantir a paz e a prosperidade para todas as pessoas. Então, esse 11º objetivo sustentável
é tornar as cidades e comunidades mais sustentáveis, seguras, inclusivas e resilientes. E vem justamente nesse sentido de garantir que todos tenham acesso à moradia, a preço acessível, proporcionar acesso a sistemas de transporte seguros e sustentáveis, reduzir o número de mortes e pessoas afetadas por desastres naturais, aumentar a resistência das cidades aos desastres naturais e às mudanças climáticas, além de reduzir a poluição do ar e da água. É isso, Débora. E a Apex entende que o ambiente justo, democrático e sustentável é o melhor ambiente de negócios a ser ofertado a compradores e investidores. Ou seja, só existem negócios bem-sucedidos em locais justos, democráticos e sustentáveis. E é sobre esse assunto, sobre como criar essas cidades sustentáveis, sobre como garantir habitação e sobre como os negócios podem estar inseridos nesse contexto, que a gente vai estar tratando hoje, recebendo nossos convidados neste terceiro episódio da segunda temporada do Apex Pod. Quem entende, fala. E você sabe, todo episódio a gente reúne especialistas para debater o assunto com a gente. Hoje nós recebemos Ana Paula Repesa e Inês Magalhães. Sejam muito bem-vindas aqui ao Apex Pod. Eu vou pedir para vocês começarem se apresentando para os nossos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui. Eu sou Ana Paula Repesa, diretora de negócios da Apex Brasil. Eu sou Inês Magalhães, sou vice-presidente de habitação da Caixa Econômica Federal. Para a gente começar com a Inês. Inês, queria que você falasse para o nosso ouvinte o que é uma cidade inclusiva, uma cidade do futuro e como isso tem se discutido no Brasil. O Brasil tem e teve aí um papel importante, né, na colocação do direito à cidade na nova agenda urbana como um desafio mundial. O que significa dizer isso, né, ter o direito à cidade? É que cada pessoa possa desfrutar daquilo que a urbanização, né, que a sociedade construiu na área urbana e possa ter mobilidade, acesso a todos os bens e serviços. E quando a gente pensa nisso, é interessante que a gente tem que pensar na desigualdade socioterritorial que as nossas cidades simbolizam, e inclusive numa perspectiva de gênero. Né? Se a gente pensar numa cidade para as crianças e para as mulheres, nós vamos estar pensando em cidades inclusivas. E a gente não reflete muito sobre isso, né? O nosso sistema de mobilidade, ele está pensado para você ir para o trabalho e ir para casa. E a gente sabe que a vida, principalmente a vida das mulheres, é muito mais do que isso, né? Ela tem que deixar a criança na creche, ela tem que passar no mercado, ela tem que passar na casa da avó para deixar a criança ou pegar a criança, enfim. Então, um sistema de mobilidade pensado sobre uma outra ótica já começa a facilitar a vida das pessoas, né? A gente, às vezes, pensa em coisas muito sofisticadas, mas em termos de arborização. Eu sou de São Paulo, né? O Paraisópolis é uma das grandes favelas de São Paulo e é vizinha ao Morumbi. Do Morumbi para Paraisópolis, você pode ter uma diferença de 9 graus. Sim, na temperatura, pelas questões da arborização, etc. A tua sensação térmica pode ser de 9 graus de diferença. Se você pensar no final da Zona Sul e nos Jardins, você tem uma diferença de vida de 20 anos. A idade média de um morador dos Jardins e um morador do extremo sul da cidade pode ser de 20 anos. Então, é uma responsabilidade e é uma agenda que tem papel para todo mundo, né? Então, acho que pensar numa cidade inclusiva é pensar numa cidade menos desigual, né, com acesso a tudo aquilo que uma cidade pode promover. E Ana, no que a gente tem avançado? Quais são os desafios para garantir esses ambientes para todo mundo? Eu destaco especialmente a atuação da Apex na atração de investimentos estrangeiros. A gente tem trabalhado em parceria com a PPI, com o Ministério do Desenvolvimento e Integração Regional,
com a Casa Civil, no PAC, para atrair investimentos para projetos de infraestrutura sustentável nas cidades. Então, a gente está falando de saneamento, a gente está falando de rodovias, ferrovias, pensando também em outros modais de transporte que não sejam tão dependentes de rodovias, né, que também utilizem ferrovias e hidrovias. E, do ponto de vista de promoção de exportações, a gente tem feito já há alguns anos um trabalho com startups brasileiras, inclusive o Sebrae é um parceiro fortíssimo nessa agenda. E a gente percebe algumas startups oferecendo soluções inteligentes para cidades, para polos urbanos, que justamente pelo tamanho das cidades brasileiras, são soluções que se aplicam a qualquer cidade do mundo. Então, não só a gente está estimulando o desenvolvimento dessas soluções para que elas sejam aplicadas no Brasil, como, por exemplo, gestão de semáforos, né, para que o trânsito flua de uma forma melhor, mas várias outras. Então, isso aplicado não apenas ao Brasil, mas a outras cidades do mundo. Então, a gente também trabalha nessa frente de estimular soluções que foram pensadas para grandes cidades, grandes centros urbanos, países em desenvolvimento e que tem aí todo um mercado no mundo também para ser aplicado. A gente não pode deixar de perguntar como os novos empreendedores podem se engajar nessa economia de cidade inclusiva, né? O ESG é o componente estratégico para qualquer empresa que queira se estabelecer no país. E derivado disso, você tem várias, e vou falar da minha área, né, das chamadas empresas de impacto, né? Então, você tem coisas muito interessantes de pequenas empresas que estão olhando para o mercado para criar garantias para a população de baixa renda para o aluguel. Você tem modelos de negócios que estão trabalhando com o aluguel acessível, acoplado à questão de uma atuação social importante. Outras que estão trabalhando o tema da melhoria habitacional. Você tem no Brasil, que é a nossa cultura maravilhosa, você tem um nicho ainda, do meu ponto de vista, pouco explorado, inclusive internacionalmente, que é a economia da cultura, né? Você tem a economia azul. Enfim, nós temos uma pauta, né? E o Brasil é muito interessante por isso, né? A nossa diversidade, o nosso tamanho pode explorar as várias conexões que essas atividades têm na construção aí de uma cidade melhor para todos nós, né? Falando especificamente sobre as startups, dentro desse nosso programa, em que invariavelmente a gente está falando de pequenos empreendedores jovens, o que também é muito importante, porque você vê cada vez mais, né, nos grandes centros urbanos, os jovens nem estudam e nem trabalham, e vários deles estão encontrando nas startups, né, nesses novos empreendimentos, uma maneira de sair desse ciclo vicioso. Nesse nosso programa de startups, como eu comentei que é feito em parceria com o Sebrae, a gente tem levado diversas startups brasileiras a grandes eventos mundiais, onde elas podem apresentar essas soluções, captar um investidor estrangeiro ou formar uma parceria com um ecossistema de inovação daquela cidade, daquele país, e a gente tem tido histórias incríveis assim de sucesso. A gente acabou de voltar agora do Web Summit, que foi em Lisboa, que é talvez o evento mais importante mundialmente falando de startups. E nós tivemos uma startup que o rapaz, a partir de uma história de violência urbana, de violência doméstica, porque esse é também um efeito colateral, né, muito nefasto dessa nossa forma de viver os centros urbanos, a partir de casos familiares ali de violência doméstica, ele desenvolveu um aplicativo que você olha, ele tem uma cara muito parecida com o iFood, aquela telinha vermelha,
E quando a mulher se sente ameaçada de violência, ela simplesmente sacode o celular, ela não precisa nem teclar, porque obviamente o companheiro ou quem está agredindo não, né? Não vai deixar ela fazer Exatamente, isso, né? Ela só um minuto que eu vou digitar, né? Óbvio que isso não vai acontecer. E ela sacudindo o celular, ela aciona prontamente a polícia e a rede de apoio dela que ela cadastrou naquela plataforma. Esse aplicativo foi destaque no Web Summit, ele conseguiu investimentos e é motivo de muito orgulho para nós, especialmente por ser um tema, né, tão caro para nós, que é a questão do empoderamento feminino, da proteção às mulheres, né, da luta contra a violência contra as mulheres, e fez um sucesso enorme. Então foi a partir de uma realidade urbana. Ele é um rapaz que vem de uma comunidade em São Paulo, né? A partir dessa realidade ele desenvolveu essa solução e a gente espera aí que ele venda para o mundo todo. Infelizmente ainda é uma necessidade ter um aplicativo dessa natureza, mas eu fico particularmente feliz de ver soluções como essa surgindo a partir de empreendimentos jovens, né, de pequenas, de pequenas, a gente fala nanoempresas, né, que estão aí pensando soluções para essa nossa vida urbana. E vamos voltar com a Inês aqui para essa conversa. Inês, a participação da indústria de construção civil no mercado de trabalho é sempre muito importante, muito valorosa, a gente sabe. A indústria da construção civil gera empregos, então nessas cidades inclusivas, né, cresce a oferta de habitação, saneamento e resíduo sólido. Então eu queria saber, assim, quais são as oportunidades de engajamento nessas atividades e nesses setores? Ou seja, tem oportunidade de geração de emprego e renda, por exemplo? Aí eu vou fazer o meu jabá aqui enfim, uma das pessoas que gerenciou, criou no Ministério da Cidade, né, fez parte do processo de maturação do Minha Casa Minha Vida, que eu acho que é com certeza um dos maiores programas de habitação do Brasil, com certeza, e que foi pensado num contexto já na época, 2010, né, como um contexto onde eu consigo aliar duas coisas. Eu consigo aliar o tema da inclusão e da geração de trabalho e renda. Portanto, usar a habitação, e hoje cada vez isso está mais claro, como uma maneira de você mitigar a desigualdade e promover a inclusão social e o desenvolvimento econômico, né? Nós temos no Brasil a indústria da construção civil como uma das indústrias que mais responde rapidamente à geração de trabalho e renda, né? Temos agora no terceiro governo do presidente Lula uma meta de 2 milhões de habitação. Nós vamos com certeza superar, e uma parte expressiva dessa habitação nós estamos atendendo pessoas em alto grau de vulnerabilidade, né? A construção civil, ela tem um mar pela frente, que é o tema do aumento da produtividade e da industrialização, né, que gerará outra qualidade de empregos, e isso é um desafio para o Brasil, né? O Sebrae, né, que está aqui conosco, né, ele tem na capacitação, né, de uma nova geração de trabalhadores um desafio para que a gente possa aí aumentar a participação da construção civil no PIB do Brasil. Acho que a gente tem um caminho aí a percorrer, tem um espaço de crescimento bem importante. Não? Acho que esse é um tema bem importante. E essa questão da habitação, ela é tão central, porque ela certamente é o primeiro ponto de dignidade humana, né? A pessoa ter onde morar, um pai, uma mãe de família, saber que seus filhos de noite vão voltar da escola e tem onde dormir, tem onde estudar. Isso deflagra tantos outros efeitos colaterais positivos, né? Uhum. É isso. Como é que a criança vai ter estabilidade para sentar e estudar se ela não tem onde morar?
né? Então, realmente talvez seja um dos pontos mais centrais da gente criar uma sociedade menos desigual, mais inclusiva, é isso, a gente garantir esse direito à dignidade humana da moradia, né, para as pessoas, para as suas famílias, e a partir disso você ter vários efeitos colaterais positivos que talvez vão ser percebidos quando essa criança estiver adulta, né? Que ela fala, bom, eu chegava em casa, eu tinha ali uma mesinha para sentar, para comer, para estudar. Isso com certeza vai fazer a diferença na vida dele dali a 10, 15, 20 anos. E como a Caixa está dialogando com seus parceiros a respeito das mudanças climáticas? Como os negócios podem ter uma boa perspectiva diante das mudanças? A gente sabe que esse é um tema que preocupa todo mundo, né? A Caixa tem uma atenção especial do ponto de vista de adotar um protagonismo da questão da sustentabilidade na sua agenda, né? Nós talvez sejamos o primeiro banco que criou uma vice-presidência de sustentabilidade e cidadania digital, né? Criada recentemente com o intuito não só de dar mais visibilidade às ações, porque elas já existiam, mas de organizar essa agenda de uma maneira mais efetiva, ligando, né, o tema. Nós temos um fundo socioambiental que destina 2% do resultado da Caixa para investimentos. Então, nós temos uma gama de investimentos desde pequenos agricultores, polo de produção de abelha, enfim, é uma gama bem ampla de investimentos, assim como por ter aderido a pactos internacionais, então o Pacto Global, que combate trabalho escravo, ao respeito dos direitos humanos, enfim, uma série de pactos que fazem com que a gente, ao olhar um financiamento, a financiar uma estratégia apresentada a nós, temos esse cuidado de olhar os possíveis riscos que esses investimentos podem trazer ao país, à comunidade, né? Acho que muito importante, né? Como nós somos um banco e somos uma agência de desenvolvimento, principalmente desenvolvimento urbano, das políticas de desenvolvimento urbano do país. Nós temos muito orgulho de implementar as políticas do governo. Então nós temos o PAC, né, e aí saneamento, urbanização de favelas como um eixo importante de atuação, e a gente procura não só implementar as diretrizes do governo, mas, se possível, acrescentar uma assistência técnica para que os municípios possam fazer isso de maneira mais adequada. O próprio Minha Casa Minha Vida, que traz aí na sua essência uma questão importante, não só por trazer a moradia para a baixa renda, mas que quando você produz uma moradia formal, você tem um impacto positivo, né, de ter um tratamento de esgoto para milhões de brasileiros que não teriam de uma outra forma. E aí, além disso, os programas sociais, como o Pé de Meia, que tem, eu acho que é um golaço, né, do ponto de vista de tratar justamente uma das coisas que você se referiu, né? Nós temos temos que enfrentar os jovens que estão na situação do nem estudam e nem trabalham. Acho que esse é um programa que ajuda a fazer isso. Além disso, do ponto de vista das ofertas, né, nós temos buscado estruturar, junto com o governo, algumas operações de PPP na área de moradia, mas também na área de infraestrutura que coloquem o tema ambiental como um tema importante a ser desenvolvido, né? E Ana, qual a mensagem assim, que a gente pode dar para as empresas que querem mudar a postura em relação aos desafios das mudanças climáticas? O que a gente pode deixar de recado final? Na verdade é que, além de querer, elas precisam.
Acho que não é mais uma questão de querer, é uma questão de necessidade, de sobrevivência no mercado cada vez mais. E aí falando, né, novamente da esfera de atuação da Apex, no mercado internacional, cada vez mais é exigido que as empresas comprovem que ao longo da sua cadeia produtiva elas respeitaram padrões de sustentabilidade socioambiental. Isso significa a sobrevivência no mercado, não é nem vender menos, é não vender, é a diferença entre vender e não vender. Então a gente, isso para nós na Apex é muito claro, e a gente incentiva a todas elas que o quanto antes possam aderir aos pactos, às certificações necessárias que mostrem que o seu processo produtivo está condizente com uma agenda de enfrentamento das mudanças climáticas, né? Então, é realmente uma questão de participar ou não do mercado internacional. Não tem um meio termo nisso aí. Ana, Inês, muito obrigado pela participação de vocês no nosso Apex Pod. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente, não é, Débora? Foi excelente. Muito obrigada, meninas, pela participação. Estaremos de volta sempre. Mas olha, não tá acabando o Apex Pod não, viu? Se liga que a gente tem muita coisa ainda nesse episódio. É isso. E dando sequência às entrevistas, a conversa com convidados super especiais nessa edição do Apex Pod, eu e Débora recebemos agora o Floriano Pêsaro, diretor de gestão corporativa da Apex Brasil. Primeira vez que vem aqui, Floriano, que prazer te receber, é um prazer ter você aqui conosco. Primeira vez de Apex Pod, a gente nunca esquece, viu? Obrigado, Débora e Arão. Primeira vez, mas já sou ouvinte, né? Que bom. Eu já sou ouvinte porque esse formato de comunicação é muito bom, porque você pode escutar em qualquer lugar, a qualquer hora, a qualquer tempo. Então isso ajuda bastante. Seja muito bem-vindo, Floriano. Inclusive, eu já vou aqui aproveitar e perguntar qual é o papel do Brasil no cenário global quando se trata da transição energética para uma economia de baixo carbono. Bom, o Brasil ocupa hoje uma posição absolutamente estratégica e não por outro motivo. Nós estamos trazendo a Conferência do Clima para o Brasil esse ano, a COP 30, que vai ser em Belém do Pará, e esse talvez seja um dos motivos de maior discussão hoje no Brasil, como nos posicionarmos perante o mundo, obviamente do ponto de vista de negócios, mas como eu disse anteriormente, do ponto de vista de valores, né? Um Brasil que até pouco tempo atrás estava destruindo as suas matas, os seus biomas, sem nenhuma preocupação, era um Brasil que pegava muito mal lá fora do ponto de vista de valores ambientais. Um Brasil que preserva o seu ambiente, que luta para diminuir a destruição dos seus biomas. E eu digo luta porque nós não vencemos essa luta e todos nós sabemos disso, né? Nós tivemos grandes queimadas o ano passado no Brasil, mas há uma preocupação enorme com elas e uma preocupação em reverter esse quadro, coisa que em governos passados não existia. Por que isso é importante? Porque isso transmite, mais uma vez, valores de um país. E aí, quando eu vejo um produto lá fora, fabricado no Brasil, ou com a bandeirinha do Brasil, ou made in Brasil, fabricado no Brasil, me dá orgulho. Pô, eu vou comprar esse produto porque esse é um produto que vem daquele país que eu sou simpático, que eu gosto, que tem valores, que representa valores. Do ponto de vista concreto, o Brasil, para além das suas energias renováveis, que são muitas, né? A hidrelétrica, eólica, solar, biocombustíveis, né? O próprio etanol, que a gente esquece, né? Mas para o mundo, quem inventou o carro a álcool foi o Brasil através do Proálcool. E isso foi um grande passo para a humanidade, né? Talvez um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade, na medida em que nós criamos o maior programa de energia renovável, de combustível renovável da história recente da humanidade. E agora, esse tema que durante anos foi orgulho brasileiro, passa a ser agora uma preocupação mundial. Então, esse tipo de postura do Brasil é uma postura positiva. Mudar que nessa agenda de mudanças climáticas, o Brasil tem a oferecer ao mundo uma energia abundante, disponível e limpa. Isso para as cadeias produtivas mundiais é fundamental. Floriano, a gente acabou de ouvir da Inês que o ESG, né, as 3 siglas, é um componente estratégico para qualquer empresa que queira se estabelecer no país. Se você puder falar rapidamente para a gente o que significa essa sigla e qual a importância de uma empresa se posicionar dessa forma, levando sempre em consideração o E,
o S e o G. Nada mais é do que eu chamava lá atrás, isso nos anos 90, do triple bottom line, que era assim, onde está a base do desenvolvimento de uma empresa, de uma economia de um país? Está no desenvolvimento socioeconômico ambiental. Por quê? Porque você vive num ambiente, esse ambiente precisa ser observado, precisa ver quais são as riquezas que você tem nesse ambiente, o que você pode consumir e o que você tem que preservar. Você tem que ser socialmente justo, porque você tem que ter a equidade, ou seja, a possibilidade de todos participarem da mesma forma. A linha de partida tem que ser igual para todo mundo, daí a importância da educação, e a governança para que você possa ter a maximização, ou seja, o melhor uso daquilo que está sendo oferecido a você. É você maximizar a relação entre custo e benefício. É você ter regras que... não ter regras por ter regras. Do tipo, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso porque vai me gerar um prejuízo assim. Eu acho que tem que deixar claro o seguinte: ESG é uma nova política de relacionamento com o consumidor. Não é uma coisa bonitinha, moderninha. É uma coisa essencial. É uma política essencial para que as empresas possam se globalizar, possam se firmar como empresas respeitadas pelo público. Muito obrigada, de verdade, Floriano, pela sua participação aqui no Apex Pod. Seja muito bem-vindo, inclusive para participar outras vezes aqui com a gente, né, Arão? Com certeza, Floriano. Muito obrigado e volte sempre. E olha, tem mais convidado. A coisa hoje tá muito legal aqui no Apex Pod. Eu gosto de receber convidados. Você gosta, Débora? Eu adoro. Eu acho que a gente aprende muito, né? Quando a gente recebe especialista, né? Falar que a gente é especialista, que enriquece, né? Que contribui com o debate. E no final de tudo serve principalmente para você, nosso ouvinte, que tá aí, que quer realmente tirar dúvidas. Saber a importância da integridade para o seu negócio. Que esse é o tema de toda a temporada, não só desse episódio, né? A nossa convidada agora, inclusive, internacional, né? Você já quer contar quem é ela para o nosso ouvinte? Eu tô me coçando. Na verdade, eu queria contar desde o primeiro episódio. Mas eu vou deixar você contar. Vai, conta você, vai, Débora. Eu já posso apresentar ela? Não, pode apresentar. Não apresenta você, não. É a Ana Cláudia Rosbach, diretora executiva da ONU Habitat, o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos. A ONU Habitat se dedica à programação de cidades mais sociais e ambientalmente sustentáveis, de forma que todos os cidadãos possam ter abrigo adequado. É isso, gente. A Ana Cláudia é economista e a primeira pessoa latino-americana a liderar a agência. É a brasileira em cargo mais elevado no Secretariado das Nações Unidas. Ela ficará à frente da agência até 2028 e tem como um papel crucial a formação da nova Agenda Urbana, um documento que estabelece princípios e padrões para o desenvolvimento, construção, gestão e melhoria de áreas urbanas. Só para situar aqui o nosso ouvinte, né? Porque para o ouvinte entender, a expectativa mundial é de que em 2050, 70% da população mundial esteja morando em cidades urbanas. Então, visando isso, em 2016, lá atrás, a ONU Habitat adotou a nova Agenda Urbana, que é um compromisso firmado pelos países durante a 3ª Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável, que se chamou Habitat 3, em Quito, no Equador. Esse documento estabelece alguns padrões e princípios para o planejamento, desenvolvimento e gestão de áreas urbanas e tem como objetivo promover a urbanização sustentável, tornando as cidades mais habitáveis, inclusivas, saudáveis, seguras e resilientes. Olha, para Ana Cláudia, pensar e cuidar das cidades é fundamental para enfrentar todos os desafios atuais, como, por exemplo, os desafios climáticos, os desafios humanitários e o desafio de superar a pobreza. A nova agenda urbana, ela foi elaborada de uma maneira bastante participativa, né? Tivemos diálogos com representantes da sociedade civil, com o setor privado, com a academia, diálogos setoriais, diálogos regionais, todo um processo para construir essa agenda que, afinal, foi assinada aí pelos países, né? E ela tem uma série de princípios, né, que guiam a nossa atuação na área urbana. Ela é basicamente um compromisso de princípios, né? Ela não dá fórmulas feitas, mas alguns princípios, né? Por exemplo, obviamente, a gente não pode deixar ninguém atrás, né? Entender a importância, por exemplo, da população que vive em assentamentos precários, informais nas cidades, incluir esse setor, todo esse segmento no planejamento, né? Por exemplo, o reconhecimento da importância da terra, né, e da sua função social,
sua função ecológica. Por exemplo, a importância de se estabelecer e desenvolver mecanismos participativos e de governança multinível para tratar do tema urbano, considerando a complexidade do tema, né? Que o protagonismo local é importante, né? Dos governos locais, regionais, mas que o poder de ação nacional é muito grande, né? O poder de desenvolver, por exemplo, políticas nacionais urbanas, né? O poder de alavancar financiamento para os temas urbanos. Com tantos desafios postos, a Ana Cláudia também explicou como as empresas, de qualquer porte, devem se posicionar para esse futuro. Um dos pontos é ter consciência dos desafios climáticos enfrentados, identificar que tipo de transição no seu modelo de negócio a empresa pode fazer para se adaptar, mas também maximizar o potencial daquela cidade. Pensando em quê? Pensando, por exemplo, na localização. Pensando, por exemplo, na relação atividade, local de trabalho e local de residência dos seus funcionários. Eu não quero dizer que a empresa tem que resolver esses problemas, mas ao se instalar, por exemplo, em um município, ao se instalar em uma cidade, ter consciência do impacto que isso vai ocorrer, né? Um impacto em relação às questões climáticas, obviamente, né? Mas também o impacto social, né? A introdução dessa empresa numa determinada localidade vai ter impacto em relação a como as pessoas, por exemplo, se movimentam dentro da cidade. E isso tem impacto direto na emissão. Ou, por exemplo, a relação dessa empresa com o plano diretor dessa cidade, né? Com o planejamento dessa cidade, o impacto no entorno ambiental dessa cidade. Um fenômeno que está sendo bastante discutido, debatido hoje em dia no México, especificamente, é o fenômeno do nearshoring. Muitas empresas estão se transferindo para o México para ir produzir e poder escoar para os mercados, principalmente norte-americanos, com maior facilidade. Então, isso está gerando um fluxo de muitas empresas chegarem ao mesmo tempo em um limitado número de cidades. Então, muito importante pensar em como essas empresas podem trabalhar com os governos locais, por exemplo, em mitigar, e não só mitigar, maximizar esse impacto, porque isso vai significar também oportunidades de gerar recursos para esse município, ou ações em conjunto que possam, inclusive, tratar de problemas estruturais dessa cidade, né? A empresa vai precisar de funcionários, vai gerar empregos, bacana, as pessoas precisam morar em algum lugar, né? Então, pensar também no tema da moradia, dos assentamentos precários, como a empresa pode se conectar com, né, não só o mercado de consumo potencial, né, mas o mercado laboral potencial, e conectar isso com as condições de vida e utilizar aí a sua força, a sua capacidade de alavancar, principalmente com os governos locais, para ajudar a melhorar as condições de vida nessas cidades. Na nossa conversa, a Ana Cláudia também reforçou a importância da participação popular na construção de cidades. Destacou que no Brasil, quando o tema é habitação, os movimentos sociais no país são muito presentes. Eu acho que os movimentos sociais de habitação no Brasil são muito ativos, muito ativos, principalmente comparando, né, internacionalmente, né? Essa lei, por exemplo, do Estatuto das Cidades é uma lei que ela foi concebida, né? Todo o processo de aprovação, ela deve muito à atuação dos movimentos sociais, né? O movimento de reforma urbana, a própria criação do Ministério das Cidades é um resultado, né? No caso do Brasil, eu não atribuiria a isso, né, a esse tema um problema. Eu acho que a gente tem outros problemas, né, como eu falei, né, a própria gestão da cidade, a sociedade compreender, né, que a gente tem necessidades sociais e que a gente precisa atender de alguma forma em algum lugar, né, e que as cidades enfrentam, né, desafios ambientais, né, que a gente precisa conciliar também. E se a gente trabalhar, né, conjuntamente em prol de desenvolver consenso, né, atacar esses problemas, a gente pode ter como resultado cidades que funcionam melhor para todo mundo, né, para o pobre, para o rico, para o negócio. Eu acho que essa compreensão, né, a gente ainda precisa avançar bastante. O que a gente precisa fazer mais? Eu acho que esse contrato social e as questões culturais são os maiores desafios, porque quando eu olho o Brasil, eu vejo que o país conta com os arranjos institucionais, né? O país conta com muitas experiências e muitas práticas em vários municípios que são
muito avançadas, que são muito interessantes, são práticas que são olhadas por atores, né, do mundo inteiro, né? O mundo inteiro olha práticas no Brasil, está interessado e quer ir, quer conhecer, etc. Então, a gente tem a experiência prática, a gente não precisa mais fazer piloto de nada, a gente já fez muito piloto, a gente tem a experiência prática, a gente tem experiência em fazer programas de escala, como é o PAC, como foi o PAC, a Organização de Favela, o PAC Cidades, Minha Casa Minha Vida, a gente sabe fazer isso, né, no modelo federativo, a gente avançou em modelos de participação, claro, a gente sempre pode avançar mais, sempre tem barreiras, sempre tem não sei o quê, mas o que eu quero dizer é que os mecanismos existem e a gente conhece as soluções no Brasil. A gente precisa firmar aí, o Brasil, né, a sociedade brasileira, né, precisa firmar aí esse contrato, né, social e firme nesse contrato social, né, compreendendo que se a gente não cuidar das nossas cidades, né, inclusive as atividades econômicas vão ser afetadas, né, porque é difícil atrair investimentos para cidades com prevalência de população de rua, de população que vive em situação precária, né, isso acaba tendo uma conexão com a questão da criminalidade, da violência, né, isso são questões que afetam as cidades do Brasil de fato, as cidades na América Latina, e é um fator de risco para o negócio das empresas, é um fator de risco muito importante. O planejamento urbano não vai resolver isso, mas o planejamento urbano, o acesso à moradia pode contribuir, né, para mitigar aí essas questões. Ariel, e o que eu mais gosto, assim, na fala da Ana Cláudia, é como ela nos mostra que nós sabemos fazer, né, que o Brasil tem esse know-how em criar programas de escala, que o Brasil tem movimentos, inclusive, participativos, né? O que falta mesmo é o que ela falou, esse contrato social dos brasileiros para cuidar das nossas cidades e fazer disso um grande exemplo, né? É isso, Débora. E agora, como sempre, a gente vai ouvir a história de quem está criando essas cidades sustentáveis. Feito aqui, consumido no mundo. Criar uma empresa que tenha como foco a inovação sustentável e que ajude outras empresas é uma missão muito difícil, mas não impossível. A Meu Resíduo é um desses exemplos pioneiros. A empresa é uma plataforma de software para a gestão de dados dentro da cadeia de resíduos. Na prática, o aplicativo é uma ferramenta que ajuda empresas a gerenciar resíduos desde a coleta até a destinação final. Além disso, a Meu Resíduo oferece ferramentas para ajudar empresas a cumprirem suas obrigações legais e promover práticas sustentáveis. Ela, por exemplo, calcula a melhor rota de coleta de resíduos, monitora as rotas de tempo real, emite documentos, relatórios de coleta, tudo isso para ajudar outras empresas a cumprirem a legislação que prevê o descarte dos resíduos de forma a causar o menor impacto possível no meio ambiente. Uma pauta que não é do futuro, mas do presente, como contou para a gente o Fábio Tusset, CEO da Meu Resíduo. Nossa solução, ela entra, digamos assim, dentro de um perfil de startups que vem surgindo nos últimos anos, como sendo plataformas para auxiliar a gestão desses dados, a gestão desses indicadores, dessas metas, de você poder facilitar a medição, né, desses indicadores e poder também externar isso, mostrando que a empresa, que a marca, ela está comprometida, né, com esse tema de sustentabilidade para poder mostrar isso para o consumidor final, que é o que a gente percebe que é o grande demandante dessa pauta, né, de sustentabilidade, ou seja, as pessoas estão se conscientizando que devem consumir produtos mais sustentáveis ou vinculados a empresas que estão fazendo um trabalho mais socioambiental mais forte, né? E aí acaba movimentando essa engrenagem, né, dentro desse mercado que surgiu da sustentabilidade. A ideia surgiu em 2015, mas foi só em 2018 que a empresa começou a operar. De lá para cá, Fábio garantiu que a procura tem aumentado e que a perspectiva para o futuro é que a busca por esse tipo de serviço cresça ainda mais, o que mostra o interesse das empresas nesse tema. Existe uma tendência de crescimento desse mercado e a gente percebe nitidamente pela quantidade de clientes novos que a gente colocou na nossa plataforma, né, contratos novos fechados,
que a busca, sim, por esse tipo de solução, ela vem crescendo, vem despertando interesse cada vez mais. Então, a gente, olhando para o futuro, tem um futuro promissor. A Meu Resíduo também recebeu apoio da Apex Brasil, o que fez a diferença para chegar a mais lugares, principalmente no exterior. Eles participaram de 2 programas de internacionalização, um na Europa e outro no Chile. Foi através desses programas que a empresa descobriu que haveria um custo maior de desembarcar no continente europeu e também concorrer com alguns atores já estabelecidos na Europa. Foi no Chile que eles perceberam um mercado possível em expansão na América Latina. E nós fomos a única startup que voltou desse programa com um contrato assinado, já com um cliente fechado lá no Chile. E hoje nós temos aí clientes já espalhados na América Latina a partir desse pontapé. Então a gente tem clientes hoje no Uruguai, no Chile, na Colômbia, no Panamá, no México. E o nosso foco para os próximos anos é a expansão para a América Latina. A gente também, durante o programa, acabou conhecendo uma startup no Chile, que hoje é a nossa parceira comercial no Chile. Então a gente acabou criando um contrato de parceria comercial. Então tudo isso se desencadeou a partir de um programa, né, que a Apex, em conjunto com o Sebrae, né, desenvolve aí de internacionalização de startups. Então tem toda uma preparação, tem uma ida até o país para fazer os matches locais e conhecer o ecossistema local. Então, para nós foi o que abriu a porta para a América Latina. Então, a gente é super fã desse programa e também dos apoios aí que a Apex traz aí para as startups, né? E a sustentabilidade é só um dos pilares de iniciativas como essa. Empresas sustentáveis, como a Meu Resíduo, também incentivam a geração de empregos, o aumento da renda e o estímulo a uma produção mais sustentável. Então a gente vem, durante esses anos, aí, se preparando para poder atender da melhor forma e ter um crescimento bem estruturado, né? Então nós temos esse objetivo de crescer na América Latina. Dentro do Brasil a gente praticamente atende aí todos os estados. Atualmente a gente temos clientes espalhados em todos os estados do Brasil. E o foco, de fato, é crescer, continuar crescendo dentro do país e também a gente ter essa ramificação aí para os países da América Latina. Temos principalmente Colômbia e México como sendo os 2 principais destinos aí mais breves, né? Então, nossa ideia é poder, sim, levar a tecnologia para essa área que é carente, né? A parte toda de gestão de resíduos e poder colaborar com que os resíduos não sejam destinados primariamente para um aterro, e sim que esses resíduos possam ser valorizados, convertidos em renda aí dentro da cadeia. Então essa também é a nossa função, né? A gente mostrar para as empresas que o resíduo pode ser valorizado, o quanto ele está sendo valorizado, o quanto a empresa despende de investimento para destinar esse resíduo e pode ser convertido em renda, né, inclusive. Então, acho que esse é o principal aí, objetivo para os próximos anos. Ufa, quanto assunto rende um episódio, né, Aron? Acho que a mensagem, pelo menos, é que ser uma empresa sustentável vai muito além de separar lixo, né, por exemplo. Então, gerar todo um valor para a sociedade em conjunto, né? Débora, e olha, esse assunto é um assunto sempre mirando o futuro, lógico, mas também um assunto do presente. E está cada vez mais sendo comentado em todos os lugares onde deve ser comentado realmente. Muita gente já defende essas questões há um bom tempo e o Brasil tem que estar presente nisso, sendo pauta, sendo o centro dessas discussões. A gente tem visto como essas discussões são importantes em todos os fóruns, em qualquer lugar do mundo. Os empreendedores também têm que ficar com isso na cabeça, né? De que também tem que criar essas empresas para o futuro, né? Muito importante. Claro, é isso mesmo, que o seu negócio está incluído dentro desse mundo, dentro desse contexto. Então você tem que se adequar ao que o consumidor espera de você e ter uma noção exata de cada mercado e daquilo que o mercado vai precisar que você ofereça, se você quiser realmente transformar o seu negócio num negócio de sucesso, num negócio forte. Então, com isso, a gente encerra mais um episódio. Eu te encontro no próximo. Já acabou? Já acabou. E o próximo é o último da temporada. Ah, não. Tá bom.
Então é isso, gente. A gente tem que ir, né? Espero que vocês tenham curtido aí, ouvindo a gente. Muito obrigado sempre pela audiência, pela companhia. Você que conhece pessoas que estão interessadas nesse tipo de conteúdo, espalha o nosso podcast aí, o nosso Apex Pod para todo mundo. Fala que ouviu, vai espalhando. Tenho certeza que esse conteúdo pode e deve, né, ajudar muita gente que está a fim de entrar de cabeça nos negócios, no comércio internacional, Débora. E siga a Apex nas redes sociais, no @Apex Brasil. A gente também tá no Instagram, no Facebook, no X, no YouTube e no LinkedIn. E se você ainda não ouviu, corre para escutar os outros episódios do Apex Pod, porque tem muita coisa bacana por lá também. Valeu, Arão. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Muito obrigado pela audiência de vocês. Valeu. O presidente da Apex Brasil é o Jorge Viana e a diretora de negócios é a Ana Paula Repesa. Floriano Pêsaro é o diretor de gestão corporativa. A Helena Chagas é a gerente de comunicação, marketing e clientes. Deise Barreto é a gerente de integridade e compliance e editora-chefe dessa temporada do Apex Pod. A pesquisa de conteúdo é da analista Tatiana Freitas. Essa temporada é uma iniciativa da equipe de gerência de integridade e compliance da Apex Brasil. A produção e o roteiro são da Agência Impacto. Nesse episódio, os responsáveis foram Lorena Quintas, Luísa Baruffi, Débora Fortuna e Carolina Sabac. Eu, Débora Fortuna, apresento o episódio ao lado de Arão Prado. A trilha sonora original é do Adalberto Lima e a edição de som é de Herbert Levi, também da Agência Impacto. Nova temporada do Apex Pod, o podcast da Apex Brasil, para quem produz aqui e quer ganhar o mundo.